A abertura da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a AgriShow, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que fez promessas que animaram o setor. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a liberação de 500 milhões de reais no atual plano Safra para o programa Moderfrota, que teve os recursos esgotados recentemente. O setor pedia 2,5 bilhões. Jair Bolsonaro prometeu mais recursos ao seguro rural e pediu ali mesmo ao Banco do Brasil juros menores. O nosso prezado Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que traz 1 bilhão de reais para investir nessa área. Eu apenas apelo, Rubem, me permite fazer uma brincadeira aqui, né? Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer cristão de verdade, caia um pouquinho mais. Presidente e ministros anunciaram para a primeira semana de agosto uma missão na Ásia. O objetivo é conquistar novos mercados e reforçar alguns que já compram do Brasil, mas podem mais. Caso do Vietnã e também da China. Falando na gigante asiática, lá deve ser montado um escritório. E teve mais outra boa notícia, anunciada pela ministra da Agricultura. Depois de muita conversa, muitos cálculos, muita conta, tira daqui, põe para lá, nós conseguimos rapar o tacho desse plano Safra de hoje, que está aí findando agora no final do mês de junho, mais 500 milhões para máquinas para o Moderfrota. Para uma pessoa funciona, mas para milhões de brasileiros não vira nada. Eu acho que ainda é pouco, mas já ajuda muito, né? Melhor do que nada? Muito melhor. Já é grande coisa, né? Mas ainda é pouco, pelo tamanho do nosso país, né? Bolsonaro ainda disse que pretende liberar a posse de armas, seja para produtores rurais ou vigilantes, nos limites das propriedades. O presidente da República deixou clara também a intenção de reformular o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e elogiou a parceria entre Ministério do Meio Ambiente e Agricultura. Tem que haver fiscalização, sim, mas o homem do campo tem que ter o prazer de receber o fiscal e, no primeiro momento, ser orientado, para que ele possa cumprir as leis. É isso que nós queremos. E mais ainda, como é de conhecimento dos senhores, em torno de 40% das multas aplicadas no campo, em grande parte, servia para retroalimentar uma fiscalização xiita. Eu já estou aqui com o Miguel Daúde nessa segunda-feira. Tudo bom, Miguel? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite a você. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco aí. E é importante a participação de você no nosso Rural Notícias. Começando aí semana com notícias, né? Bolsonaro fez um discurso que animou os produtores, como a gente acabou de ver aí na AgriShow. Como é que você vê isso? Vai dar para ele cumprir essas promessas todas? Bom, espero que sim, né? Ele não costuma fazer promessa e não cumprir, né? Essa questão do seguro, que provavelmente, segundo ele, vai ter uma verba de 1 bilhão, e aí teria mais um complemento dos 500 milhões, que seria para financiamento de máquinas, né? De equipamentos. Eu, sinceramente, nessa questão de financiamento de máquinas, não vejo grande vantagem, né? Você financiar com 10% quando os custos estão muito apertados. Se você paga 10% por equipamento, você tem que pensar que em 10 anos o seu capital já foi e o equipamento veio lá para baixo. Mas, enfim, é uma boa intenção, eu acho que os vendedores ficaram contentes. Agora, com relação à redução de taxa do Banco do Brasil, há pouco ele declarou que ele fez isso em tom amigável, ou seja, a intenção dele foi pedir, mas ele não quer nenhuma interferência no Banco do Brasil. Né? Ele corrigiu, né? Porque ele realmente houve várias críticas, sérias críticas em relação a isso. Mas eu, particularmente, se ele disse em tom amigável, vou dizer em tom sério. O Banco do Brasil e os outros bancos precisam reduzir as taxas de juros, principalmente do crédito agrícola. Por que tem que fazer isso? Eu vou dar um exemplo.
hoje tem os depósitos à vista. O que são os depósitos à vista? Aquele dinheiro que deposita lá e o banco tem que recolher no Banco Central, e aí ele tem em torno de 30% a 35% de um depósito compulsório sobre isso. Enquanto esse dinheiro fica lá, né, ele não tem nenhuma remuneração. Segundo os bancos, é devido a esses depósitos compulsórios que ele tem que considerar esse dinheiro sem remuneração no Banco Central para aumentar o spread bancário, que é aqueles juros impossíveis, né, de nós praticarmos, porque eles estão na estratosfera, né, ainda mais quando é cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, dependendo de quem é a empresa. Isso aí é impossível. Haja visto o rendimento dos bancos, né? Os bancos dos anos passados tiveram um ganho de 100 bilhões, só nesse primeiro trimestre já tiveram aí quase 20 bilhões de lucro. Então, qual seria a ideia? Porque quando esse dinheiro vem para o banco, o que o banco faz? Ele empresta, Kelly, e cobra a taxa que é definida. Quer dizer, como se ele... não tem problema, desde que ele cobrasse... eu vou emprestar 10%, se eu tivesse remunerado o depósito compulsório, eu teria recebido 6%. Então, aí o governo faz essas compensações. Agora, me diz uma coisa, e o tempo que ele pega esse dinheiro e coloca no spread e ganha de todo mundo, vocês entenderam? Ele coloca, eu emprestei lá, eu vou ficar sem emprestar o dinheiro, agora eu ponho no spread e vou cobrar de todo mundo esse custo. Aí, quando eu passo a ter a remuneração desse dinheiro, que é esse é o crédito rural que vai para o produtor rural, ele passa a cobrar do produtor rural. Agora, só que nesse período, ele não devolve o que ele ganhou lá. Então, nesse aspecto, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está certo. Ele, tudo bem, não deve ficar fazendo pedido, interferindo na Petrobras, no Banco do Brasil, tudo bem, não faça isso. Mas, no íntimo, eu acho que ele teve um ímpeto, porque realmente, né, e no Banco do Brasil ele pode falar, porque o Banco do Brasil, o acionista majoritário, é o governo federal. Agora, e os outros bancos? Vocês entenderam? Meus amigos, vocês entenderam? Nós não podemos deixar isso acontecer. Aí o produtor rural, hoje, já não consegue mais pagar suas contas. Questão tributária. A coisa vai apertando de tal forma, Kelly, vai apertando de tal forma que o produtor não tem mais o que fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais barato você trazer soja dos Estados Unidos do que produzir aqui. Isso é uma possibilidade. Por que é isso? Então, nesse aspecto, eu acho que tinha que ser revisto, viu, senhor Paulo Guedes, essa questão de juros do plano agrícola. Não é favorecer os bancos. Eu acho que agora chegou a hora de favorecer quem toca esse país para frente. Porque senão vai ficar muito difícil, mas muito difícil mesmo para todo o setor agropecuário do Brasil. Senão os produtores ficam felizes aí com mais recursos, mas acabam se empepinando aí para pagar. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar agora de um outro tema que também foi discutido lá na AgriShow, que o Bolsonaro, o presidente, elogiou a união aí do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Você também vê que essas duas pastas estão alinhadas? Bom, há um questionamento sobre isso, né? Eu vou aqui adiantar uma coisa que talvez os nossos amigos telespectadores não saibam. A reforma administrativa, onde tinha essa determinação de você fazer transferências de atividades entre os ministérios, ainda não foi aprovada. É uma reforma que não foi aprovada e a medida provisória vai vencer agora. Vencendo essa medida provisória, me parece que não pode editar outra. E o Congresso já colocou, olha, se nós formos aprovar essa medida provisória, nós queremos que o COAF saia a intenção que o COAF fique no Ministério da Economia, nós queremos que exatamente a FUNAI, essas autarquias que hoje foram transferidas, ficam onde estavam. Então já é um problema, quer dizer, já é um problema. Então, quer dizer, além de criar dificuldades, eu até entendo, eu acho que realmente, eu estive agora no Mato Grosso, tem produtor que está com área embargada, com uma série de multas, não sabe o que fazer, né? Como é que eu vou tocar minha vida, por bobagem que, segundo um decreto que o próprio presidente assinou,
isso seria trocado por serviços ambientais, né? Mas vamos ver se vai acontecer. Então, todas essas coisas, né, de você mexer, eu acho que tem um fundamento importante, mas na minha opinião, cara, não é o mais importante. O mais importante é fazer o Brasil crescer. O Brasil precisa crescer, independente de tocar a reforma da Previdência. E olha só, 46 dos 49 deputados titulares que vão compor a Comissão Especial da Reforma da Previdência já foram indicados. 39% fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Na última semana, o presidente da FPA, deputado Alceu Moreira, reiterou apoio à reforma da Previdência, mas destacou que o grupo vai querer discutir todos os detalhes do texto. A última pesquisa do Ibope apontou mais uma queda na popularidade de Jair Bolsonaro. Mas o Instituto mostrou hoje onde o recuo foi maior. Na região Nordeste, 40% dos eleitores que votaram no presidente já mudaram de opinião sobre ele. Nas capitais do país, a queda de popularidade também foi mais brusca. Em janeiro, a taxa de satisfação nas capitais era de 47%. Agora passou para 30%. Jair Bolsonaro também perdeu credibilidade de um terço dos mais pobres, que são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. O Instituto apontou que 2 fatores podem ter contribuído para a mudança de opinião do eleitorado brasileiro: a falta de preparo para governar o país e a interferência dos filhos nos assuntos da presidência. Eu vou sentar agora aqui para conversar mais um pouquinho com Miguel Daoud para a gente falar justamente sobre isso. Na sua opinião, o que está pesando mais aí para a população está rejeitando aí o presidente um pouco mais, está aumentando essa rejeição em relação ao despreparo dele politicamente ou a interferência dos filhos ou os dois? Olha, eu acho que, eu já disse isso, vou repetir, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito por uma parte da população que estava alinhada, né, está alinhada com o seu pensamento, e a outra parte da população que não queria a permanência do PT no poder. Então, desta forma, esse embate eleitoral criou uma expectativa muito grande, né? Uma expectativa, o PT destruiu o Brasil, acabou com as contas do Brasil, e o Jair Bolsonaro vai recuperar tudo, né? Coisa que é praticamente impossível. Você tem uma expectativa de que o Brasil melhoraria em pouco tempo. Não, isso não vai acontecer, porque é muito difícil você ter essa recuperação. E esses eleitores que nós vimos que estão aí rejeitando o governo de Bolsonaro, eles são eleitores do Nordeste, onde Jair Bolsonaro não teve uma votação expressiva, né? E eles são aqueles que mais sentem no bolso, né, essa dificuldade que se tem de fazer o Brasil crescer. Daí esse sentimento, né, desses eleitores. Agora, o Kelly, é importante a gente saber como é que essa pergunta foi feita. Porque pesquisa é assim, você solta o resultado e não mostra como foi feita a pergunta. Porque dependendo da forma como você fez a pergunta, você vai ter um resultado, né? Esse é um ponto. A outra pesquisa que a gente viu com relação à popularidade de Bolsonaro, já se ficou detectado que a população estava ansiosa em relação ao crescimento, mas não aprovava essas brigas do filho, né? Dos filhos que ficam interferindo, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser. Isso realmente é ruim, né? É ruim porque a gente até sabe, né, que os filhos do presidente Jair Bolsonaro têm um pensamento de extrema-direita, ótimo, é um direito, né? A gente já sabia também que o Bolsonaro estava nessa linha. Agora, o problema é você querer governar com esse pensamento. Aí dá o que aconteceu, né? E também, né, a questão do Nordeste, o Jair Bolsonaro, desde que ganhou a eleição, não foi uma vez no Nordeste. Mas a pesquisa mostra que nas capitais também houve um recuo muito grande, de 47% para 30%. Nas capitais, a gente sabe que existe um eleitorado que vem passando por problemas. Ontem a gente viu uma pesquisa que mostra que 4 milhões de brasileiros estão detectados na informalidade, trabalhando com Uber ou nessas empresas de entregas de comida. Então, é ansiedade. Agora, tem uma coisa, a questão do governo, realmente a aceitação caiu. Agora, a popularidade do presidente Bolsonaro continua num patamar acima de 50%.
né? Então, tudo isso nós temos que esperar um pouquinho para ver como é que vai deslanchar. Eu volto a dizer, o governo tem que fazer o país crescer. A gente tem aí já alguma dificuldade de inflação, né? Essa taxa de juros que é difícil de cair, isso tudo começa a bater no bolso do brasileiro, né? E isso é ruim, por quê? Porque os parlamentares, eles são totalmente contra mexer em alguns aspectos da Previdência. E se esses parlamentares sentem que o Brasil, que a popularidade do presidente não está boa, vai ser mais difícil ainda fazer a reforma. A reforma eu acho que vai sair, né, mas eu gostaria que saísse com um volume robusto para que pudesse realmente colocar as contas juntas. Então, essa questão política, que ela é complicadíssima, né, porque a gente tem um pensamento, porque eu particularmente desconheço o que está se passando lá no Palácio, o que acontece. Agora, é difícil. Agora, eu volto a insistir, se eu pudesse falar para o Jair Bolsonaro, eu diria para ele: presidente, reforma da Previdência é imprescindível. Tão imprescindível quanto a reforma da Previdência é fazer o Brasil crescer. Eu vejo aqui na área agropecuária, né, na área rural, a situação está preocupante, presidente, está preocupante. Não é aquela maravilha que o senhor viu lá na feira, não. Está preocupante porque os produtores estão perdendo renda. Perde renda, é muito difícil ter essa retomada. É nesse sentido que eu faço essa observação de uma pessoa que quer muito o sucesso do seu governo. Mas você falou aí uma coisa que é interessante, a popularidade caindo, com certeza essa reforma da Previdência acaba sendo prejudicada. Porque os deputados, eles vão dizer, não, se o presidente se eu for para aquele lado, vai acabar prejudicando. Infelizmente, né, isso é muito ruim para o Brasil.